Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos falar sobre o grande filósofo Spinoza. Sobre o Spinoza, às vezes também pronunciado Spinoza, né, com som fechado, né? A primeira questão tem a ver com o próprio nome dele, né? O nome dele, o primeiro nome de nascimento é Baruch, que é um nome hebraico, né, judeu, que ele era judeu, mas em alguns lugares aparece traduzido como Bento, como Benedito ou até mesmo em latim Benedictus. E o sobrenome dele aparece em vários lugares escrito, soletrado de forma diferente, né? Nessas três formas que aparece aí, Spinoza, Spinoza, Spinoza. Eu vou utilizar, né, a forma original, que era como o próprio Spinoza assinava, que é esse que está aí marcado de vermelho, Spinoza. Mas essas outras formas também podem ser encontradas. Ele era um judeu residente na Holanda, né? Os pais dele haviam fugido da Espanha ou de Portugal, né? E se instalado na Holanda, onde que era o lugar na Europa que naquela época era mais tolerante com ideias diferentes. O Spinoza ao lado do Descartes e do Leibniz são, né, os três racionalistas. Ele é um representante do pensamento racionalista da filosofia moderna. E a obra-prima dele, né, é um livro chamado A Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras, às vezes abreviado apenas em A Ética. Quando a gente fala em racionalismo, né, essa grande corrente epistemológica da filosofia moderna, a gente fala em racionalismo, o primeiro nome que vem à mente é o Descartes, que é, digamos, a espécie de pai do racionalismo. No entanto, se a gente for analisar entre aqueles que é classificado como racionalista, provavelmente o mais racionalista entre os racionalistas, né, seria o Spinoza. Ele, a partir do racionalismo, ele tenta construir todo um grande sistema filosófico racional. O que é um sistema filosófico? Um sistema filosófico é quase uma filosofia completa, né? É uma filosofia articulada entre si que consegue dar resposta a todas as perguntas filosóficas. Então, tudo aquilo que a gente chama de sistema filosófico, ele tenta responder todas as perguntas da filosofia, como o que é o ser humano, né? O que diferencia os homens dos animais? Existe liberdade? O que é Deus? Qual o sentido da vida? De onde viemos? Para onde vamos? Né? Então, um sistema filosófico é um conjunto de proposições filosóficas articuladas entre si que consegue dar resposta para todas as grandes questões filosóficas. E o Spinoza constrói um sistema filosófico racionalista. Né? Ou seja, ali dentro, e nesse sistema, né, as respostas, todas elas são compatíveis entre si, então elas não entram em contradição umas com as outras. Como é que é o livro A Ética do Spinoza? Como ele até diz, né, no subtítulo, Demonstrada a Maneira dos Geômetras, o Spinoza ele vai fazer uma proposição filosófica, ele vai definir, e daí ele vai analisar, né, parecendo com aquilo que a gente fazia antigamente em algumas disciplinas na matemática, né? Eu dava um problema de matemática, daí você fazia o problema e demonstrava e depois chegava a resposta, né? João comprou 32 maçãs com não sei quantos reais. Então, o Spinoza no livro dele, até um livro assim, que não é um livro gostoso de ler, vou ser bem sincero, ele faz uma proposição, ele traz uma definição, uma explicação e as consequências daquela definição. E essas proposições que estão no livro deles, elas estão todas articuladas entre si, né? Uma está relacionada com a outra. Então aqui só um exemplo, mais ou menos, como é que segue a lógica do livro, né? Proposição 1. Só existe uma substância, Deus ou a natureza. Proposição 2. Essa substância é infinita, porque se houver algo no universo que não é feito dessa substância, então Deus não seria infinito. Proposição 3. Todos viemos de Deus, somos partes de Deus, tudo em nós volta para Deus.
Então você veja que todas essas proposições aí, né, elas estão articuladas, uma tem a ver com a outra, elas são racionais, absolutamente racionais, né? Pega, por exemplo, a questão do infinito, né? Se Deus é infinito, nada no universo não pode não ser Deus, né? Porque se Deus é infinito, ele é tudo. Então se tiver alguma parte do universo que não seja Deus, então ele seria finito, né, o que mataria a própria definição. Então toda as reflexões dele está articulado uma com a outra. Você não vai encontrar uma coisa entrando em contradição com a outra, né? E é assim o livro inteiro. O livro tem mais de 200 páginas, né? E ele vai encadeando uma ideia na outra, né? E derivando racionalmente, da mesma forma como a gente faz com a geometria, né? Vai derivando uma fórmula da outra, vai combinando uma fórmula com a outra. Ele também vai combinando, né, uma proposição filosófica com a outra. E aqui eu vou dar alguns exemplos de algumas questões que são respondidas dentro do sistema filosófico do Spinoza. Então, uma pergunta como: do que é feito o universo? Como até estava no slide anterior, o universo é feito de uma substância, essa substância chama-se Deus. E essa substância ela tem dois atributos, extensão e pensamento. Enquanto Descartes achava que tinha duas substâncias, né, que ele vai chamar de res extensa e res cogitans, né, o Spinoza vai dizer, não, na realidade é uma substância só. E acontece que essa substância ela tem dois atributos, ou duas qualidades, ou seja, essa substância ela pode se manifestar sob a forma de extensão, que quer dizer quer dizer existir e ocupar lugar no espaço, ou pensamento, que é essa capacidade, né, de abstrair, né? Não são só dois atributos que a substância Deus tem. Na realidade, a substância Deus ela tem infinitos atributos. Só que nós, seres humanos, só conseguimos perceber esses dois atributos, que é extensão e pensamento. Questão 2. O que é Deus, né? Deus, para Spinoza, é uma substância material. É uma substância material, como a dos químicos. Ele existe materialmente, não abstratamente. Não, Deus é material, ele existe materialmente. Tudo é feito de Deus, né? Deus está em tudo. Então, é infinito, sem início e sem fim. Viemos de Deus, voltamos para Deus, e quando morremos, continuamos a existir em Deus. A nossa individualidade, a nossa consciência, ela se dissolve, né, no todo que é Deus, né, e passamos a ser parte dessa grande consciência infinita. 3. Qual é o lugar das emoções e sentimentos humanos na filosofia racionalista de Spinoza, né? O Spinoza vai dizer que o ser humano ele tem essas duas dimensões, razão e emoção. Então o ser humano ele pode agir tanto racionalmente como por impulso emocional, né? Só que a razão é própria dos seres humanos. Então só os seres humanos são racionais. E para ele, quem age pela emoção, ele não é livre, é um escravo dos sentimentos. Então apenas, né, quem é racional, age pela razão, está, digamos, mais livre, entre aspas, né? Bem entre aspas, depois a gente vai discutir isso. Porque quem age pela emoção, né, ele é um escravo dos próprios sentimentos. Então, pega uma dimensão aí que é irracional, que está ligada a essa dimensão dos sentimentos ou da emoção. A fome, né, ou o medo, ou a paixão exacerbada, né? A pessoa que age em função, né, do ódio, né, ela não está sendo racional, ela é um escravo do ódio, um escravo do sentimento. Que inclusive depois vai ter até na questão da moral, da ética espinosista, né? Essa ideia vai estar ligada, né? O que é o mal para Spinoza? Né? Quarta questão. O mal ele é uma questão complexa, né? O mal ele tem vários. O Spinoza ele analisa o mal sob vários aspectos, né? Um desses aspectos é que o mal ele não existe o mal quando ele é oriundo da própria decisão racional da pessoa, que vai ser chamado de causa interna, né?
vem da sua própria deliberação ou racional das coisas. Você tomou aquela decisão analisando racionalmente aquela situação. Então, se você analisou qualquer coisa racionalmente, vem uma análise sua, que não é de outra pessoa, né? Aquilo não é mal, mesmo que aparentemente possa parecer mal, ele não é, porque ele passou por esse processo interno de racionalização. Agora, o mal, ele até pode, digamos assim, nesse aspecto acontecer quando essa decisão, né, quando a sua ação, ela não veio da sua deliberação racional, mas veio de uma causa externa que fugiu, né, à sua decisão, à sua racionalização. Então, você está andando pela rua no lugar correto, e daí vem uma outra pessoa doida do nada ali correndo e te atropelou. Aquilo é um mal? Nesse aspecto sim, porque não tem a ver com você, tem a ver com uma causa externa. Então tudo aquilo que vem de uma causa interna, de uma decisão sua, e que essa decisão foi pensada racionalmente, né, não é um mal em si, apenas quando é oriundo de uma causa externa. Além disso, o Spinoza vai trazer toda uma outra grande discussão, é que, embora o mal ele possa parecer, né, ser olhado digamos, com uma lupa, com um microscópio, né, voltado num aspecto individual, pode parecer um mal, mas quando olhado de longe, né, aquele mal, para o todo, pode ser um bem. Então, por exemplo, suponhamos que, sei lá, no ano passado o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, tivesse morrido, né? Tivesse tido um infarto, né? Para o Donald Trump, para a família dele, olhando assim desse aspecto individual, para ele foi um mal, né, um mal ter morrido, para a família dele que perdeu o pai, ou o esposo, ou sei lá o que. Olhando desse aspecto individual ali, o foco no indivíduo, pode ser algo mal. Mas quando a gente olha do funcionamento do todo do planeta Terra, o planeta Terra teria se tornado um lugar melhor com a morte de alguém tão podre como o Donald Trump. Então, olhado do aspecto individual é um mal, mas para o funcionamento do todo, né, aquele mal, na realidade, é um bem. Então, muitas das coisas que a gente acha que é um mal, olhado para o funcionamento do todo, na realidade é um bem. É óbvio que isso aí traz umas outras polêmicas, né? Tem algumas pessoas que distorcem o pensamento do Spinoza, utiliza essa premissa para tentar justificar coisas absurdas, né? Como guerra. Então, na realidade, a guerra até é bom, porque diminuiu a quantidade de população no planeta Terra, que está drenando os recursos do planeta Terra, controle de população, etc, etc. Mas não é nesse sentido, nesse juízo de valor que ele está fazendo essa reflexão. Uma outra questão, o nome do livro do Spinoza é A Ética. Né? Mas aí a gente viu até agora que ele fala de Deus, fala de substância, fala de um monte de coisa aí, né? Liberdade, blá blá blá. Então, por que o livro se chama Ética se ele está falando de Deus, se está falando de razão, se está falando de sentimentos, emoção, né? Cadê a ética da ética, né? Na realidade, né, a ética, no sentido mais conhecido, ela tem dois sentidos, né? A palavra ética, na forma assim mais popular, ela tem dois sentidos. Uma é um código de regras de uma profissão, como, por exemplo, quando a gente fala código de ética médica. Então, ética daí é um conjunto de regras dos médicos. E um segundo aspecto, que é mais filosófico, né? A ética é um dos capítulos, é uma das especialidades da filosofia, que é também chamado de filosofia moral, né? A ética também é chamada de filosofia moral, que é aquela uma que discute, né, virtudes e vícios, o que é certo, o que é errado, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Só que o título Ética do livro do Spinoza, ele significa, principalmente esse sentido 2 aí dos sentidos que eu falei agora há pouco, mas ele também tem um sentido mais amplo, né? A ética em Spinoza, né, ele também significa uma espécie de arte de viver bem e de conhecer a vida, quase como o próprio significado da palavra filosofia. Então, ética, né, que dá nome ao livro do Spinoza, significa como, né, conhecimento sobre a vida, né, como viver bem, né, uma filosofia sobre a própria vida. Então é nesse sentido que ele usa, um sentido um pouco diferente do que habitualmente as pessoas usam. Mas ele também trata da ética no sentido 2,
né, de filosofia moral, sim, o Spinoza também trata a ética nesse sentido 2, do que nós devemos ou não devemos fazer, né? E como seria essa ética no sentido 2 para o Spinoza? Como diferenciar certo, errado, bom e mal, devemos e não devemos? O Spinoza ele não vai falar em virtudes e vícios como Aristóteles, nem vai falar em certo e errado, né? Mas tem uma certa dimensão prescritiva do que a gente deve e o que não deve fazer. E a linha básica do pensamento do Spinoza é que a gente não deve, o ser humano ele não deve se deixar ser guiado pelas emoções, né? Nós devemos, como seres humanos, fazer uso daquilo que nos distingue dos animais, que é a razão. Então a gente deve tentar controlar as nossas emoções, os nossos ódios, nossa ganância, nossa inveja, né? Tentar agir racionalmente. Então, o ser humano, né, o que o ser humano deve fazer? Tentar se guiar pela razão e não pela emoção. E aqui, para encerrar esse vídeo, né, o meu último ponto a tratar desse vídeo é sobre um dos pontos mais polêmicos, complexos e difíceis da filosofia do Spinoza, que é a questão da liberdade, né? Se vocês forem pesquisar em 10 lugares diferentes, nesses 10 lugares diferentes vão dizer coisas diferentes sobre o que o Spinoza dizia sobre liberdade. Inclusive vai ter pesquisador, um vai dizer que Spinoza dizia direita e outro vai dizer que Spinoza dizia esquerda. Então pessoas que inclusive quando vão interpretar o Spinoza vão dar sentidos contrários sobre o pensamento dele de liberdade. Então é algo bem polêmico. E daí eu deixo para vocês pesquisar o que é liberdade para Spinoza. O ser humano é livre, né? E vamos ver aí nessas pesquisas quais as respostas que vocês encontram para essa pergunta, ok? Fim, acabou, pode desligar o vídeo. Mentirinha, não acabou o vídeo não. Aqui é só um adendo para os teimosos que permaneceram no vídeo, mesmo depois eu dizer que acabou, né? Então aqui eu vou ler um trecho de um texto mesmo que eu tinha produzido há um tempo atrás sobre a liberdade, né, para o Spinoza. O que é liberdade e se o homem é livre? Eis uma das questões mais difíceis da filosofia spinozista, no meu entendimento. O sistema filosófico do Spinoza é rotulado como determinístico. Na análise de Russell sobre Spinoza, não existe livre-arbítrio na esfera mental, nem acaso no mundo físico. O futuro é tão fixo quanto o passado. Para Spinoza, tudo que acontece tem uma causa, mesmo que você não a conheça. Assim, se tudo tem uma causa, tudo é determinado. No mundo, as causas encadeiam-se em uma corrente de causas e consequências, em que cada consequência também é uma causa do evento seguinte. Na realidade, a própria vontade humana está sujeita a uma série de leis da natureza inescapáveis, muitas das quais os seres humanos desconhecem. Para explicar didaticamente, Gardner, que é o autor de O Mundo da Sofia, comenta: bem, talvez você possua alguma liberdade para movimentar o polegar ao seu bel prazer, mas o polegar só pode se movimentar de acordo com a sua própria natureza. Ele não pode saltar da sua mão e sair pulando pela sala. Da mesma forma, você também tem seu lugar no todo, minha cara. Você é Sofia, mas também é um dedo no corpo de Deus. A última frase da citação é problemática, porque se Sofia é um dedo no corpo de Deus, ela se move de acordo com a vontade de Deus. No entanto, o nome do capítulo no qual está inserida essa passagem é Deus não é um manipulador de fantoches. Há uma clara contradição.
Na realidade, o autor do Mundo de Sofia queria dizer que Deus determina a natureza das coisas ou as regras sobre os potenciais de cada coisa, cabendo ao ser humano realizar esse potencial ou não. É uma pequena margem que está a liberdade, é nessa pequena margem que está a liberdade humana. No começo do livro Ética, o autor define liberdade assim, que é o Spinoza dizendo: disse livre a coisa que existe exclusivamente pela necessidade de sua natureza e que por si só é determinada a agir. Como apenas Deus não tem causas externas e que age apenas determinado por si, apenas Deus é plenamente livre. No caso humano, há causas internas que competem com causas externas pela determinação do seu agir. Portanto, a liberdade consiste em agir segundo a natureza racional e a despeito dos elementos externos que tentam dissuadi-lo. Assim, a liberdade em Spinoza assume esse sentido muito específico: agir de acordo consigo mesmo e ser senhor das próprias ações, contrapondo-se a causas externas. Mas isso só é possível afastando as paixões e agindo racionalmente. Agora sim, fim.